Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do Site Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma região muito importante no planeta, que eu estou me referindo ao Oriente Médio, né? Então, a importância de que nós vamos ver hoje é só um aspecto dentro do Oriente Médio que vai dizer respeito ao clima do Oriente Médio, tá certo? Então, olha lá, ó. Só que antes de nós vermos essas características principais do clima aí, a gente tem que entender que uma determinada região, o que acaba acontecendo com ela? Acaba acontecendo que ela tem um tipo climático muito específico, e isso vai se dever ao quê? Isso vai se dever principalmente a alguns fatores que são responsáveis por esse clima, né? Então, basicamente, o que nós encontramos aí? Que existem conjuntos de fatores, certo? Primeiro conjunto de fatores são aqueles fatores que são conhecidos como estáticos. Nunca muda, né? Eternamente vai ser a mesma coisa. Então, basicamente, nós temos o quê? Dois grandes fatores aí. Quais seriam esses dois grandes fatores, né? A altitude, né? E como é que essa altitude, ela influencia a temperatura? Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura, certo? E ainda nós encontramos a questão da latitude. Então, a latitude seria justamente essa distância em relação à linha do Equador. Da mesma forma, como maior a latitude, as temperaturas são mais baixas no nosso planeta. A linha do Equador, as temperaturas mais elevadas. No polo, onde nós temos altas latitudes, são as temperaturas mais baixas. Então, esses são os chamados principais fatores estáticos. Mas o clima não é fruto só disso, né? Se fosse fruto só disso, a temperatura seria exatamente a mesma, quase que o ano inteiro, né? Nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar que existem outros fatores aí que também podem tratar de estar influenciando um clima de uma determinada região, principalmente no que diz respeito às massas de ar. Esses grandes bolsões de vento que eles se deslocam pelo planeta inteiro, carregando suas características da região de destino para a região de origem, no que diz respeito à umidade, no que diz respeito à temperatura, né? Então, os ventos e as massas de ar, geralmente eles também são aí alguns fatores que são extremamente importantes na hora de nós definirmos um determinado tipo climático de uma região. E como não pode ser diferente aí, nós temos o Oriente Médio, né? Mas quando a gente fala em Oriente Médio, sempre tem aquela coisa na nossa cabeça, né? O camelo e o deserto, né? Já manjo aquilo ali como é que é, né? Aquilo ali não passa de um gigantesco mar de areia, onde nós acabamos sendo o quê? Clima tipicamente desértico em todas as regiões. Calma lá, não é bem assim que funciona. O que nós encontramos aí? Sem sombra de dúvidas, esse clima desértico, ele é o clima predominante da região, né? Então tá aí uma bela foto do nosso deserto, né? Por que é que nós encontramos que esse clima desértico, ele é o predominante? Por favor, você guarde isso, né? Essa região do Oriente Médio, ela vai ser cortada pelo Trópico de Câncer, hemisfério norte do nosso planeta, correto? E ou seja, devido a isso, existe um fenômeno natural no nosso planeta, que essas regiões aí, que são justamente as regiões tropicais, elas acabam sendo o quê? Elas são regiões de origem dos ventos alísios, né? Lembra que eu falei há pouco para você? Muitas vezes ventos e massas de ar, eles também são extremamente importantes para definirem aí um determinado tipo climático. Então, esses ventos alísios, eles acabam sendo ventos que sopram dessas regiões tropicais, tanto da região do Trópico de Câncer ao norte, como na região do Trópico de Capricórnio ao sul. Então, é ali a origem desses ventos alísios. E esses ventos alísios, porque ali você tem uma região
uma pressão atmosférica maior, devido a uma temperatura menor, o que esses ventos alísios fazem? Eles vão carregando a umidade, né, de toda essa região dos trópicos até a linha do Equador. Por isso que é muito comum, por exemplo, nós encontrarmos grandes desertos no planeta, que eles se encontram nessas regiões que são conhecidas como as regiões tropicais, né? São os chamados desertos tropicais. A umidade é retirada dali e ela é despejada na linha do Equador, tá certo? Então essa é a principal razão, porque no Oriente Médio nós acabamos tendo que esse clima predominante é justamente o clima desértico, né? Então, esse clima desértico, ele vai ter, todo mundo sabe como é que funciona o clima desértico, né? Então, baixa pluviosidade, quase que ausência de chuva, e além disso nós encontramos o quê? As temperaturas. Nos desertos, as temperaturas, elas acabam apresentando uma elevada amplitude térmica. O que significa essa ideia de amplitude térmica? A amplitude térmica não é nada mais, nada menos que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, né? Você pega, por exemplo, no Brasil aí, um clima equatorial úmido, um clima tropical, Brasil central e norte do Brasil, você tem uma amplitude térmica muito baixa, né? Na Amazônia, um exemplo disso, você vai ter uma amplitude térmica durante o ano aí de 2, 3 graus, é muita coisa, né? Já na região dos desertos, essa amplitude térmica é muito grande, então essa diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima não acontece durante o ano, acontece durante o dia. Então os desertos durante o dia, muito calor, temperatura muito elevada, e à noite nós acabamos sendo o quê? Uma queda dessa temperatura. O que é que justifica isso? O que vai tratar de justificar isso não é nada mais, nada menos que uma questão chamada de continentalidade. Então, resumindo essa ideia de continentalidade, por assim dizer, de uma forma mais simples para você entender. Quando nós nos referimos a um deserto, nós sabemos muito bem que esses desertos quentes, a quantidade de umidade é próxima de zero, né? A água, ela tem uma característica física muito importante, né? Ela demora mais para aquecer, mas demora mais para resfriar, né? É aquilo que lá os físicos chamam de calor específico. Aonde você não tem umidade, é o contrário, né? Então, pelas primeiras horas do dia, se aquece muito rapidamente. E por essa falta de umidade, nas primeiras horas da noite, nós vamos ter que isso se resfria muito rapidamente. Então guarda essa ideia com você aí, né? Nessas regiões, por exemplo, mais próximos aos oceanos, os litorais, ou mesmo numa região aí de floresta equatorial, como é o caso da Amazônia, a amplitude térmica é muito pequenininha, muita umidade. E por outro lado, nós acabamos encontrando o quê? Os desertos, eles são o oposto disso. As amplitudes são gigantescas e ainda mais, essas amplitudes elas são gigantescas diariamente, certo? Então essas são características e características muito importantes. Mas não acredite você que nós acabamos tendo o quê? Que nós acabamos tendo que é só deserto nessa região. Não. Nós ainda encontramos a presença de 2 outros tipos climáticos, né? Por exemplo, nas bordas desses desertos, existe um tipo climático que é chamado de semiárido. Teoricamente, nós encontramos o quê? Que os desertos eles têm uma pluviosidade no máximo de 250 milímetros por ano, né? Já nessa região de semiárido aí, você pode chegar a 600 milímetros, segundo algumas classificações, né? Então as características são muito parecidas, principalmente no que diz respeito à chamada umidade. Só que, por outro lado, nós acabamos encontrando o quê? As temperaturas também, elas continuam muito elevadas o ano inteiro, né? E ainda nós acabamos tendo um terceiro tipo climático que é chamado de clima mediterrâneo, certo? Então esse clima, por assim dizer, é um clima muito raro que nós encontramos. E daí aqui nós temos uma paisagem, né? Justamente com o predomínio do clima mediterrâneo, da cidade de Anatólia, na Turquia, né?
Então esse clima mediterrâneo é um tipo climático que aparece em algumas regiões do planeta, né? Ali nas bordas do Mediterrâneo é onde existe em maior quantidade. Mas você tem na África do Sul, na Califórnia, você tem lá na Austrália, aqui no sul da América do Sul também aparecem algumas manchas dessas. Esse clima ele vai ser marcado pelo quê? Nós acabamos tendo aí que basicamente vamos ter os verões amenos e secos e uma quantidade maior de chuvas durante os invernos. Tudo bem? Tudo legal? Então essas são as principais características aí que nós encontramos do clima nessa região do Mediterrâneo. Um grande abraço para você.